Então, a Acolhida na Colônia ela é uma associação de agricultores familiares, tem origem na França, essa organização, né? E é uma associação de agricultores que busca desenvolver o agroturismo, que é uma atividade de turismo para os agricultores familiares. Eles abrem as suas propriedades rurais e acolhem visitantes. O intuito é compartilhar o seu dia a dia, o seu saber fazer, como eles trabalham as terras, como que eles cultivam, né, produzem alimentos, as diferentes estações do ano. Então é um turismo de convivência, de conteúdo, não tem nada a ver com o hotel fazenda, com o hotel no campo, é o agricultor que abre a sua propriedade. A gente já tem mais de 10 anos de história, a gente tem exemplos diferentes, né? Mas no início esse foi o primeiro tabu, o primeiro pedra, né, a transpor, porque os agricultores tinham em mente, primeiro eles achavam impossível imaginar desenvolver turismo em pequenas comunidades rurais. Qual era a lógica? A lógica era as pessoas irem embora. O caminho inverso, né? Ir para a cidade, buscar outra alternativa, pensar que alguém pudesse se interessar em ir para o campo, pegar a estrada ruim, para conhecer o quê? Natureza, pessoas. E às vezes a gente chegava na casa do agricultor e se deparava com... Tinha lá a casa antiga, né, que estava desocupada porque a família construiu uma nova, então em vez de ele melhorar aquela casa antiga, valorizar, ele construía uma casa nova de concreto, sempre nenhuma preocupação arquitetônica, mas um caixote, pintava de branco, enchia de móveis de fórmica, né? E aí o estrago estava feito. Então a gente foi e tem sido, né, uma parte difícil do trabalho, né, de trabalhar com os agricultores, a valorização do local, entender, né, que aquilo faz parte da história, que as pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de turismo geralmente são pessoas que têm renda, não são pessoas que não têm chance de ir para um hotel fazenda, então vão para lá. Ao contrário, são pessoas de classe média, média alta, com um bom nível de instrução e que, quando fazem a opção, fazem justamente por esses outros valores que não encontram no hotel. Mas conseguir trabalhar isso com os agricultores sempre é um desafio. Foi muito mais no começo, mas continua sendo. A gente tinha os índios, né? Mas a gente teve a imigração alemã e o que acontece é que não eram agricultores na Alemanha de origem, né? No processo de imigração, eram artesãos, a gente tinha vários ferreiros, né? Marceneiros. Então, por isso que, inclusive, se a gente pegar a Estrada do Rio da Prata, a gente encontra ferraria, a gente encontra marcenaria, né? Então, são essas pessoas que vieram, né? Foram levadas para essas colônias e se depararam com a floresta, com os índios, né? E não estavam preparados para aquilo. Então, isso também implica no que a gente tem hoje, né? Eles chegaram sem ser agricultores para se tornarem agricultores e num terreno que não era propício. Então, os agricultores foram tendo que se adaptar e encontrar outras atividades, né? E o fumo se estabeleceu na região, principalmente a derrubada da mata nativa, o carvão vegetal, que agora os recursos estão escassos, mas ainda é uma prática, né? E aí entra na década de 90, meados da década de 90, essas novas alternativas como a agroecologia e o turismo, né? Nessa tentativa de resgate. O que a gente tem tentado fazer com a atividade do agroturismo é justamente promover a valorização, né, e um outro uso dessas casas, porque o que aconteceu ao longo do processo histórico? As famílias, com o passar dos anos, conseguiram acumular algum recurso, construíram uma casa nova e abandonaram essas casas lá. Uma coisa que vem acontecendo para as casas e para os utensílios fortemente, agora menos, porque a gente vem trabalhando essa conscientização no município, mas é que, como essas coisas não eram valorizadas aqui, mas eram valorizadas e vendidas a preço de ouro, né, nas grandes cidades, principalmente São Paulo, nos antiquários, muito, muito comum os caminhões que vinham cheios de fórmica, né, e propunham permuta para os agricultores. Olha, você me dá o teu baú, o teu relógio antigo, o teu rádio, e eu te dou a cama, né, e os agricultores achavam que era um negócio de ouro, e isso ainda acontece bastante no interior, né, essa troca, né, e o agricultor achando que está saindo no lucro. E voltando ao caso do agroturismo, com relação a isso, o que a gente tem tentado fazer também é
evitando a negação disso, né, o esquecimento desses hábitos, dessas coisas, dessas tradições que ficaram, é dar um uso comercial, né, um uso, no caso do Guimise, por exemplo, virou a festa típica, que virou o grande evento, né, que a gente... O que é o Guimise? O Guimise, então, é um prato que nessa região era o prato do domingo, é um purê de batatas com couve, carne de porco defumado. E o que acontecia? Geralmente a mãe fazia esse prato de manhã cedo, no domingo, antes de ir para a missa, enrolava ele no cobertor, né, e ia para a igreja com os filhos. E ao chegar ao meio-dia, eles encontravam o prato ainda quente e era o prato de domingo. Então isso acabou virando, né, o prato diferente também da gastronomia alemã, do Vale do Itajaí, de Blumenau. O Guimise é o prato alemão mais famoso, e tem na mesa de todos os colonos, ainda no domingo é o prato que você encontra, né? Então, uma coisa que é importante, que eu acho que foi pensando em termos de estratégia desse trabalho, né, da Greco, da Acolhida na Colônia, desse projeto que a gente diz que é um projeto de desenvolvimento, foi justamente aproveitar essas coisas. Então, a festa do Guimise, para a gente, ela é um marco, porque foi a festa do encontro, né? O encontro dos agricultores que não tiveram a chance, a oportunidade, ou por alguma razão tiveram que ficar nesses municípios, em Santa Rosa especialmente, com as pessoas que saíram, se deram bem, viraram professores da universidade. Essa era, né, na época, o conceito que era forte. Quem saiu se deu bem e quem ficou aqui, que lástima ficou, né? Então, essa festa que promove esse encontro dos que saíram com os que ficaram, e a ideia era pensar como permitir, como pensar alternativas para a região para que ela não afunde ainda mais. Hoje, quando você vai para o interior e você não faz uma visita, mas você tem uma vivência com famílias de pequenos agricultores, que você compreende como é difícil estar lá todo dia produzindo, a estrada, o serviço público que não chega nem na sede do município desses pequenos, né? São tão excluídos. Quem dirá para... Ao contrário, você vai indo, o tempo inteiro é sinal de abandono. A estrada ruim, a escola que fechou, né? E aí as crianças que vão para a cidade, na escola da cidade, são tratadas de forma diferente, mesmo numa pequena cidade. Mas quando a gente tem a chance de levar uma pessoa da cidade para viver com uma família, viver mesmo na casa, tal, um final de semana, uma semana, ele muda a forma como ele compra, como ele olha por produto. Então, não vai sobrar ninguém no campo se a gente realmente não conseguir mudar, né, essa visão e essa atitude, porque o problema maior está na atitude urbana, eu acho.